Glória a Deus. Para a gente não perder tempo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Me foi dada hoje a responsabilidade de trazer o ensino. E não importa quantas vezes você já pregou na vida, cada vez que você pega esse microfone, sobe aqui, não tem como a perna não tremer, não tem como o coração não palpitar, porque a responsabilidade é muito grande. Eu costumo sempre dizer que aqui é o imperfeito falando daquele que é perfeito, a saber, Jesus Cristo. Mateus, capítulo 5, todos encontraram? O versículo que nós vamos estudar hoje é o versículo 10. Então nós vamos ler ele primeiro, depois a gente vai fazer uma leitura completa desse texto, até o versículo 12. Mas vamos iniciar pelo 10, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Pode tomar o teu assento. Esse é o versículo chave da noite, mas como eu disse, a gente vai fazer uma leitura completa do texto até o versículo 12, porque é impossível a gente ministrar o capítulo 10 sem fazer todo um apanhado desse texto e falarmos desde o versículo 1, o contexto de tudo isso, até o momento que Jesus chegou aqui no versículo 10 e diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, com a tua Bíblia aberta aí, volta lá no versículo 1 e acompanha comigo. Diz assim, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós chegamos no versículo que nós acabamos de ler, que diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No 11 diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Por que eu quis ler todo esse texto, desde o versículo 1 até o 12? Porque nós vemos que Jesus ele sobe no monte, ele vê uma multidão, e ele sobe ao monte para ensinar principalmente os seus discípulos. Mas, tendo uma multidão, as palavras de Jesus se aplicam não somente aos seus discípulos, mas a todos aqueles que estão dispostos a ouvir e a todos aqueles que estão dispostos a ser discípulos de Cristo. Então, Jesus ele começa a falar, não apenas frases soltas ao vento, mas Jesus ele vai dar aqui, como que eu posso dizer? Ele vai dar algumas diretrizes do que é ser um cidadão do céu. Então, Jesus ele vai falar das bem-aventuranças como sendo, não somente frases soltas, como eu já disse, mas como sendo, elas se formando, cada frase dita por ele, uma progressão espiritual. E ele começa no versículo 3 dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito. E aí, no contexto popular, a gente começa a ver essa frase, pobres de espírito. Eu não sei exatamente no popular o que significa, mas eu sei que geralmente é usado para ofender alguém, ou para menosprezar, de certa forma. Mas no contexto bíblico, dizer que alguém é pobre de espírito, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que essa pessoa ela reconhece a sua total dependência de Deus. Eu sou tão pobre de espírito que se o Espírito de Deus não for em mim, eu nada sou capaz de fazer. Então, pobre de espírito, no contexto bíblico, é reconhecer a total dependência de Deus.
E Jesus continua: bem-aventurados os que choram. E aí ele continua, porque serão consolados. Chora pelo quê? Por sofrimento? Chora pelo quê? Por situações? Não. Choram por quê? Pelo pecado. Choram pela quebra da comunhão. É como Davi, quando peca, e a primeira atitude que ele tem quando ele se dá conta do seu pecado, ele vai ao templo. Ele se prostra diante do Senhor, chora aos seus pés por causa do pecado que havia cometido, por causa da quebra da comunhão. Então ele chora. Então esse chorar nesse texto bíblico está mais relacionado a quebrantamento. É quando eu me aquebranto diante do Senhor, que é quando o Senhor diz que há um espírito contrito, é um coração quebrantado, ele não rejeita. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque aqueles que se quebrantam diante de Deus alcançam a sua misericórdia, alcançam o seu perdão. E ele continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos está relacionado à submissão, mas não ao homem. Não ao... não seria aquela pessoa que não sai arrumando confusão, não. É uma pessoa que é submissa à vontade de Deus. Esse é o manso no contexto bíblico. Ele está submisso à vontade de Deus. E, obviamente, quem está submisso à vontade de Deus sabe que não vai sair por aí arrumando confusão, né? Então, ele é manso. Aí ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Também não está relacionado a pessoas que... Às vezes a gente vê situações no jornal, a gente vê situações por onde a gente anda e a gente vê as injustiças acontecerem e a gente, se pudesse fazer com as próprias mãos, inegavelmente faríamos. Nós cobramos que haja justiça. Nós queremos que as autoridades da terra façam justiça. Mas nesse contexto, os que têm fome e sede de justiça não está relacionado à justiça humana, não está relacionado à justiça que se faz aqui na terra, mas está relacionada ao meu desejo intenso de viver a vontade de Deus, de viver a justiça de Deus, de viver a vontade do Pai que está no céu. Então eu tenho fome e sede de justiça, eu tenho fome e sede de Deus, eu tenho fome e sede de viver aquilo que Deus quer que eu seja, de viver a vontade dele. E ele vai: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui não tem segredo. Basicamente, reproduzir a graça que eu recebi. Se eu alcancei misericórdia, eu também serei misericordioso. A gente lê esse texto e a gente lembra da parábola do credor, que vai perdoar alguém que tem uma grande dívida, porém esse mesmo, quando se vê a cobrar a dívida de outro, ele não é misericordioso, ele não rende misericórdia como a ele foi dada misericórdia, ao ponto que aquele que o havia perdoado, ao perceber, o constrange, e a Bíblia diz que o lança nas trevas exteriores, porque se eu quero misericórdia, eu também tenho que aprender a ser misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, também é algo simples, está mais relacionado à minha integridade interior, ou seja, é uma pessoa que ela não tem vida dupla, não é aquela pessoa que dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Não é aquela pessoa que ela está firme na igreja, mas o seu coração guarda intenções ocultas, pecados secretos. Não, os limpos de coração são aqueles que vivem uma integridade sem duplicidade, sem uma vida dupla. Ele é lá fora o que ele é dentro da igreja. Ele tem uma vida transparente. E ele continua: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores nada mais são do que... É aquele que vai separar uma briga, Felipe? Ou que vai evitar uma confusão, uma dissensão? Não necessariamente. Os pacificadores aqui estão relacionados àqueles que são ativos, são agentes ativos do reino de Deus em um mundo em conflito. O mundo está um caos, mas eu estou levando a palavra de Deus. O mundo está um caos, mas eu preciso falar que em Jesus eu encontro paz. O mundo está um caos, mas eu preciso continuar falando do reino de Deus. O mundo está um caos, parece que não tem mais solução para ele, mas em meio a esse caos, nós precisamos continuar falando da grandeza desse Deus
no mundo em conflito, no mundo em guerra, no mundo onde a frieza espiritual tomou conta, eu preciso continuar sendo ativo a levar a palavra do Senhor. Então o Sermão do Monte ele é um manifesto do reino dos céus, e as bem-aventuranças, elas não vão descrever pessoas que são perfeitas, mas ela vai descrever pessoas que são transformadas por Jesus Cristo. Então Jesus começa o sermão revelando quem é aprovado por Deus, não quem é aplaudido pelo mundo. É como eu falei, não adianta eu ser aplaudido porque prego bem, porque canto bem, porque me visto com um terno bonito, se eu me esquecer de que dentro de mim tem que estar limpo, de que dentro de mim não pode ter intenções ocultas, não pode ter pensamentos secretos. E eu posso até falar assim, todos nós temos erros, e dentro de nós, dentro do nosso coração, coisas erradas passam. O problema não é o que passa aqui dentro, mas o que se manifesta para fora. Então, Jesus está falando de pessoas transformadas, ele fala de quem é aprovado por Deus. Logo, ser bem-aventurado não significa ser felizes, no sentido emocional da palavra. Mas sim, ser aprovado por Deus e sim, ser favorecidos espiritualmente por Ele. Então, uma vez que Deus fala que eu sou bem-aventurado, Deus está dizendo que eu estou sendo aprovado por Ele. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Então Jesus está dizendo, todos estes que têm este comportamento, eles são aprovados por Deus e são cidadãos do céu. Então não está falando, Jesus não está dando aqui um código para você alcançar o céu, não, ele está falando que essas características acompanham, Noêmia, quem já é do céu. Então quem é do céu, ele carrega essas características. Quem é do céu, ele carrega uma a uma, do versículo 3 ao 9. E a gente vai continuar e nós vamos chegar no 10. Então o contexto dessa palavra vai mostrar Jesus subindo no monte, como um sinal de autoridade, e é basicamente um retrato do momento em que Moisés sobe ao monte. A única diferença aqui é que Jesus sobe ao monte, para que do monte ele ensine aos seus discípulos, assim como Moisés subiu ao monte para aprender de Deus, receber os mandamentos. Agora os discípulos acompanham a Cristo e sobem ao monte para aprender de Cristo as diretrizes para ser um cidadão do céu. Jesus fala só aos discípulos? Não, Jesus fala aos discípulos e a todos, porque diz que havia uma multidão. Então, basicamente, é Jesus dizendo, vocês querem ser meus discípulos? Ser discípulo é isso daqui. Vocês querem ser cidadãos do céu? Para ser cidadão do céu, é isso aqui. É cada uma dessas características. Então, o ensino de Jesus, ele não é um ensino motivacional. Porque quando você olha que para ser bem-aventurado você tem que chorar, e para ser bem-aventurado, você tem que ser manso. Para ser bem-aventurado, você tem que ser misericordioso. Para ser bem-aventurado, você tem que ser limpo de coração. Então, não é uma tarefa fácil. Então, Jesus ele não vai pregar uma palavra motivacional, muito pelo contrário. Jesus ele vai pregar uma palavra de confronto. Para ser meu discípulo, o meu discípulo tem que carregar essas características. Então, Jesus está dizendo, ser meu discípulo é muito mais do que apenas ouvir Jesus, mas é aceitar o padrão que ele estabelece. E é aí que a situação pega para muita gente, porque muita gente se agrada em ouvir Jesus falar. E se agrada muitas vezes quando ouve falar de palavras motivacionais, mas aceitar o padrão que ele estabelece, são poucos os que aceitam, são poucos os que querem. Mas Jesus está dizendo, para ser meu discípulo, tem que aceitar os meus padrões. Para ser meu discípulo, pode até tentar ser
Você pode abrir igreja A, igreja B, você pode colocar um belo terno, você pode colocar uma roupa muito bem comportada. Mas se você não carregar dentro de você essas características, se você não aceitar os meus padrões, você não está pronto para ser meu discípulo. Você ainda não alcançou o título de cidadão do céu. Então, o perfil do cidadão do reino, ele não começa no exterior, muito pelo contrário. O padrão, o perfil do cidadão do céu, ele é de dentro para fora. A transformação começa aqui dentro. E ao passo que ela começa aqui dentro, ela vai sendo manifesta por fora. Então, o meu comportamento exterior, o meu agir exterior, ele reflete o que está dentro de mim. Ele reflete o que eu carrego dentro de mim. O que eu apresento por fora tem que ser o reflexo do que está dentro, a transformação que Cristo traz por dentro. Então, os que são do reino praticam tudo o que está escrito no versículo do 3 ao 9. Não tem para onde fugir disso. O perfil do cidadão do reino dos céus, ele vive Mateus 5, do versículo 3 até o versículo 9. E até aqui parece que tudo está muito lindo, está bonito. Está tranquilo, mas ainda não está tendo custo visível. Ou seja, a gente ouve, lê e está bonito. Mas isso precisa se manifestar. E aí, quando isso se manifesta, Felipe, e se torna visível aqui fora, é aí que a coisa vai pegar. É aí que acontece a virada de chave, porque muitos vão querer ser mansos, muitos vão querer praticar a justiça, muitos vão querer mostrar, não é, no exterior. Muitos vão querer fazer para que, né? Só que tem uma coisa, a prova para saber se você é cidadão do reino está aqui no versículo 10. É aqui a virada de chave, porque todo o resto é fácil de fazer. O problema é que quando você se torna um cidadão do céu e tudo isso começa a se manifestar no seu exterior, bem-aventurado, aí ele vai falar, aí Jesus vai continuar falando. Aí ele fala assim: bem-aventurados sois vós, ou melhor, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É aí que o negócio pega. Porque até o versículo 9 é tranquilo, eu consigo fazer. Principalmente quando eu quero fazer só para agradar alguém ou para mostrar alguma coisa. Agora, quando a perseguição chega, é o momento em que eu vou mostrar se eu sou cidadão do céu mesmo, Adriana, ou não. É aqui que está a virada de chave. Por quê? Porque aquele que pratica todas essas diretrizes, é impossível que isso não se revele no seu exterior. E quando você começa a revelar a sua identidade de cidadão do céu no seu exterior, pode ter certeza, vai incomodar. Pode ter certeza que alguém não vai se agradar. E aí você vai ter que começar a viver o versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Então temos que estar disposto a suportar o momento da perseguição também. A perseguição ela vai acontecer só lá fora? Não, aqui dentro também. Ah, Valdério, mas eu achei que a igreja era perfeita. Quem disse? A gente está em fase de aperfeiçoar. O apóstolo Paulo fala que quando chegar aquele grande dia do arrebatamento, ele fala que isso aqui que é imperfeito, ou melhor, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Mas enquanto estamos nessa caminhada, nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Então, vai haver perseguição dentro da igreja? Vai. Jesus fala que dentro da igreja está o trigo e está também o... Então, se tem joio, o joio vai se incomodar com quem carrega as características do cidadão do céu. Você vai incomodar lá no teu trabalho, quando te pedirem para fazer algo que não condiz com o que a Bíblia te ensina, e você ter que dizer não, você vai incomodar.
Você vai incomodar pelo teu comportamento diferenciado. Você não se mistura nas rodinhas. Você não se mistura nas conversinhas. Você não se mistura. Então você vai incomodar. Lá vai o crentão. Lá vai o perfeitinho. Lá vai o que se acha santo demais. É ou não é? Então, vai começar a perseguição. E aqui eu estou falando da perseguição mais tranquila, né? Porque se eu for falar das perseguições que alguém sofre lá no Oriente Médio, aí o bicho pega mais ainda. Porque lá não é falar mal de você, não é criticar você. Lá é matar mesmo. Lá é sofrer pena de morte por ser cristão, por ser cidadão do céu. Lá é ter que suportar a perseguição de quem diz para você, você nega o teu Cristo, você morre. E como que nós fazemos diante disso? Ter que suportar a perseguição, como os apóstolos de Cristo suportaram, como aquelas pessoas no Coliseu de Roma suportaram, e como tantos outros suportaram, como tantos outros foram transformados em tochas de fogo, porque alguém não aceitava o seu cristianismo. Então é aqui que a coisa fica mais séria. Quando o reino se torna visível em mim, em você, ele vai se tornar incômodo. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente fala da perseguição mais moderada, como eu iniciei, a gente tem que ter um cuidado com o motivo da perseguição. Por quê? A perseguição ela não é por causa da minha personalidade. Estão me perseguindo porque eu tratei alguém mal, fui grosso com alguém. Estão me perseguindo porque a minha fala ela é totalmente sem amor. Estão me perseguindo por quê? Porque eu gosto de discutir ou me achar melhor do que os outros só porque eu sou crente. E tem muitos assim. Que eu sou muito perfeito, porque eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja segunda, quarta, sexta, domingo, e aí a gente começa a se achar melhor que os demais. E a gente começa a ser perseguido mesmo por isso, mas essa perseguição não é a perseguição que está escrita aqui no versículo 10, não. Essa perseguição aqui não. A perseguição ela não pode ser por questão de caráter. Eu sou perseguido por quê? Porque eu sou desonesto. Porque eu prometi e não cumpri. Porque eu comprei e não paguei. Aí alguém começa a falar de mim, eu vou falar que eu estou sendo perseguido. Não. Isso aí você semeou, você está colhendo. Você está colhendo o que você plantou. Então, a perseguição não pode ser por causa do meu caráter, não pode ser por causa de questões como essa, e também não pode ser por causa de intolerância. Porque alguém chega em algum lugar e quer esfregar a Bíblia na cara de outra pessoa e quer forçar ela a ser crente na marra. E se você não for crente, você vai... Irmãos, tem formas de você evangelizar sem ofender. Isso não significa que você não vá pregar a verdade para essa pessoa. Você vai pregar a verdade, mas existem meios de você levar a palavra de Cristo. Então você quer ir na marra, você quer impor a sua fé, e você quer desrespeitar a fé do outro. Não é com o teu desrespeito que você vai ganhar uma alma. Não é com o teu desrespeito que você vai conseguir trazer alguém para o reino de Cristo. Muito pelo contrário. Você precisa, eu gosto muito de estudar as demais religiões. Para quê? Porque eu preciso saber o que aquela pessoa, o pastor Jorge, está pensando. O porquê que ela segue aquela religião. O porquê que ela segue aquela caminhada. O que passa? O que motiva ela? E uma vez que eu entendo a cabeça dela, então eu vou saber responder para ela. Então eu vou saber levar a palavra de Cristo para ela de maneira que não ofenda, de maneira que eu não estou impondo. A palavra de Deus ela não é imposta, ela é pregada e a palavra ela tem que ser recebida. Mas eu não posso simplesmente chegar e impor e falar mal, e desrespeitar e humilhar alguém só porque ela é de outra religião. Isso vai gerar perseguição. Mas não é a perseguição por causa do evangelho. É a perseguição por causa do teu desrespeito. É a perseguição por causa da tua imaturidade. É a perseguição porque você não soube lidar com a fé do outro. Para então você falar da sua. Tanto é que quando você chega num lugar e você fala que é crente, qual é as caras que são feitas? Como que você é recebido? Porque infelizmente, talvez muitos não fazem por maldade,
mas por imaturidade, por não saber, não se preparar para levar o Evangelho de Cristo. Então nós temos que saber, de entender que a perseguição não pode ser por conta disso, senão não é perseguição, não é essa perseguição descrita aqui no versículo 10 de Mateus 5, não. Essa perseguição é por causa daquilo que eu semeei e eu estou tendo que colher. Então, os tipos de perseguição que normalmente nós vamos seguir, nós vamos viver: exclusão. Geralmente você deixa de ser convidado para alguns eventos, às vezes até mesmo em família. Por quê? Porque você vai ser o crente chato. Ou só é comigo que isso acontece? Vai ter eventos que você não vai ser convidado, você vai ser evitado. Geralmente você vai sofrer injustiça. Por quê? Eu já deixei de ter oportunidades no meu trabalho. Por quê? Porque a minha conduta não condizia com aquilo que eu ia ter que praticar naquela determinada função. Digamos, eu ia ter que fazer, eu vou usar o termo bem popular, gambiarras, usar de mentira. Então eu não era a pessoa mais apropriada para estar no meio daqueles ali. Então geralmente você perde oportunidades até no teu trabalho. Você vai sofrer pressão da sociedade, até mesmo daqueles que estão à tua volta, e até mesmo de alguns que estão dentro da igreja. Que pressão é essa? Vão tentar você desistir da sua fé lá fora, normalmente. Geralmente fora e dentro da igreja. Ah, mas não precisa ser assim. Ah, mas Deus entende. Ah, mas não tem nada a ver. O pior demônio que tem na vida de uma pessoa é o tal do tem nada a ver. Tem nada a ver. Ah, isso é religiosidade demais. A pessoa nunca pegou a Bíblia para ler, mas ela tem o beabá completo para dizer o que está certo e o que não está. Ela nunca estudou um versículo, mas ela tem o texto ali completo para te convencer que você pode sim dar uma desviadinha, né? Você vai sofrer difamação, vão tentar atacar a tua honra, vão tentar atacar a tua reputação, vão tentar mentir, vão criar situações para te prejudicar. E Jesus, ele deixa muito claro que a perseguição ela é inevitável, não é uma exceção. Ele diz lá para os discípulos: perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Então a perseguição ela não é uma exceção, ela é uma consequência. Você viveu como cidadão do céu, você vai incomodar, você vai ser perseguido. É inevitável. A questão é como que nós vamos nos comportar diante da situação. Vamos querer revidar? Vamos querer bater de frente? Ou vamos simplesmente viver a nossa vida do jeito que Deus quer que nós vivamos? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas que viveram exatamente esse tipo de perseguição. Vamos para falar um pouquinho de Daniel. Fazia tudo certinho ao ponto que ele era honrado. Isso incomodou alguns. Esses alguns começam a armar ciladas para ele. Começam a achar alguma falha, não encontram. O que eles falam? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação dentro da lei do Deus dele, para que ele caia. Então a história você conhece, e diante daquela situação, o que Daniel faz? Não é mais para orar a nenhum outro Deus, senão ao rei da Pérsia, né, pastor? Se não me falha a memória. O que Daniel faz? Ele vai viver como um cidadão do céu, ele abre a janela, se volta para Jerusalém, e por 3 vezes ao dia ele continua sendo cidadão do céu, e continua orando ao seu Deus e dizendo: eu não me importo com o que vai acontecer comigo, eu não me importo com o que vão fazer comigo, eu não me importo o que vai acontecer com a minha vida, porque se eu perder algo aqui nesta terra, eu tenho uma terra do céu, a qual eu sou herdeiro, porque dele eu sou cidadão do reino dos céus. E Daniel sofre a perseguição que precisa sofrer por causa de quem ele é. E além de Daniel, vamos falar de outro. José, ele sofre exclusão da família, ele sofre injustiça da família, ele sofre pressão de uma mulher que quer fazê-lo cair. Só porque a casa estava vazia, não tinha ninguém, podia aprontar. Mas ele entende que ele é cidadão do céu, enquanto o homem não vê. Aquele que está sentado no trono do céu está vendo, e ele decide continuar com a sua promessa. Ele decide continuar sendo um cidadão do céu, rejeitando aquela pressão e, se for preciso, fugir daquela situação para que você continue com as suas credenciais de cidadão do céu.
fuja. Nem tudo você tem que enfrentar. Se for necessário sair de perto, saia. Se for necessário se afastar da rodinha, se afaste. Se for necessário cortar amizades, corte. Mas não perca aquilo que Deus te deu, que é a salvação da tua alma e o direito de entrar e herdar o reino dos céus. Então, a perseguição ela vai vir, isso é claro, não tem para onde correr. Cidadão do céu, ele é perseguido aonde quer que ele vá. Talvez você diga, mas eu não prego, eu não canto, eu não sou diácono, eu não sou cooperador, eu não faço nada, eu não lidero departamento, eu não faço nada. Mas você vai ser perseguido se você viver como um cidadão do céu. Se você viver como um bem-aventurado, você vai incomodar aonde você for, independente se você faz algum tipo de trabalho na igreja ou não. Você vai ser perseguido, simplesmente por ser quem você é. Só que, se você suportar essa perseguição, existe uma promessa que sustenta você. E a promessa que te sustenta diante da perseguição, ela está escrita no versículo 3 desse mesmo texto. E ela se conecta com o versículo 10 do mesmo texto. A mesma promessa que está no 3 se encontra no 10 e, de certa forma, ela cerca todos os versículos que estão no meio. O versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... Versículo 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Então existe uma promessa que nos sustenta em meio à perseguição. Existe uma promessa que nos sustenta em meio à injúria. Existe uma promessa que nos sustenta em meio à difamação, que nos sustentam em meio às mentiras que criam sobre nós. Existe uma promessa que nos sustenta, mesmo quando disserem todo mal contra nós, por causa dele, existe uma promessa. Deles é o reino dos céus. Se você viver tudo isso, e no versículo 10, suportar a perseguição, a você pertence o reino dos céus. A você é dado o direito de herdar o reino dos céus. Então a perseguição, ou melhor, a promessa do reino, ela começa no versículo 3, quando eu tenho a humildade de reconhecer a minha necessidade e dependência de Deus. E ela termina no versículo 10, quando eu entendo que a perseguição é necessária e eu a suporto. Então, a promessa do reino, ela começa com humildade e se confirma na perseverança. Então, a perseguição ela não é sinal de abandono, não é sinal que você está sozinho, não é sinal que Deus te deixou, muito pelo contrário. A perseguição, ela nada mais é do que o sinal de pertencimento. É Deus dizendo para você, é Deus confirmando que você pertence ao reino dos céus. É Deus dizendo para você, a perseguição é sinal de que você é um cidadão do céu. Que você pertence ao reino dos céus. E aí Jesus ele continua falando e aplicando essa palavra. E aí chega um momento que Jesus ele traz esse ensino, ele sai deles, porque desde o versículo 3 até o 9, ele vai dizendo, porque eles serão consolados, porque eles herdarão a terra, porque eles alcançarão misericórdia, porque eles verão a Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus. Mas aí no 11, Jesus ele tira a palavra do modo geral, o eles ou deles, e ele fala assim, bem-aventurados sois vós. Por que Jesus muda? Agora ele não fala eles ou deles, mas fala vós. É porque a gente tem uma grande mania de estar no culto ouvindo uma palavra, e a gente fala assim, se fulano estivesse aqui, ou a gente fala assim, fulano precisava ouvir essa palavra. Ou a gente pensa, essa daí não é para mim, é para o irmão que está aqui do meu lado. Ah, se fulano entendesse. Geralmente é assim que a gente quer se comportar. Aí Jesus ele vai e fala, bem-aventurados sois vós, porque talvez quem estava ali estava pensando, essa parte aqui não é para mim não, é para o irmão que está do meu lado. Essa parte aqui não é para mim não, é para o fulano que não veio. Aí Jesus vai e fala, não, é você. Jesus traz do geral e coloca no modo pessoal. Então ele está trazendo agora a responsabilidade, não no coletivo, mas ele está trazendo a responsabilidade para mim, para você, para você, para você, para você, e ele está dizendo, depende
de você. Você precisa viver tudo isso que eu estou ensinando. Não é no modo geral, não é o fulano que não veio, não é algo teórico, mas é algo pessoal. Você precisa viver, você precisa se conectar com o que eu estou ensinando, você precisa praticar o que eu estou ensinando. Então, Jesus ele começa a confrontar agora de modo pessoal. Eu não estou falando para terceiros, eu estou falando um a um que aqui está. Eu estou falando um por um que aqui está. Para você ser cidadão do céu, você precisa viver tudo isso que eu ensinei. E você precisa ser bem-aventurado em todas essas situações. E também em meio à perseguição. Você precisa ser bem-aventurado. Você precisa suportar. Ele nos ensina que até a perseguição, ela não pode ser usada para inflar o nosso ego. E aí Jesus ele continua nos ensinando e trazendo essa mensagem para o que a gente chama de cristocentrismo. A mensagem se torna cristocêntrica, porque ele continua dizendo assim, em meio a tudo isso, ele fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de quem? Por minha causa. Por que Jesus fala isso? Porque às vezes até a perseguição que a gente sofre, a gente quer inflar o nosso ego. Ai, que eu estou fazendo isso, aquilo, estou fazendo e acontecendo, agora eu estou sendo perseguido. Se você nunca falou isso, você ainda você ainda é muito pouco tempo de igreja, porque todo mundo que já, em algum momento da sua vida, falou: é porque agora eu estou liderando jovens, agora a perseguição veio. É porque agora eu estou liderando as crianças, agora a perseguição veio. É porque agora eu sou ministro da palavra, agora eu estou sendo perseguido. Você percebe como a gente tira Jesus do centro e nos colocamos no centro? Estou sofrendo isso porque eu estou fazendo e acontecendo. Certa vez, eu vi uma situação de uma moça, que ela estava com... O pé dela estava meio que descascando, alguma coisa assim. E aí ela olhou para mim e falou assim: olha só como está meu pé. Eu falei: estou vendo. Ela: é que minha mãe foi orar por uma família, a criança estava leprosa, não sei o quê, e Deus curou aquela família, curou a enfermidade, agora eu estou sofrendo retaliação. Só que ela falou aquilo como se... eu estou sofrendo isso por causa da minha mãe, porque a minha mãe fez e aconteceu, porque a minha mãe orou e curou, porque a minha mãe não sei o quê. Então ela tirou Jesus totalmente da cena. A questão ali foi ela e a mãe dela. Agora ela está sofrendo aquilo porque a mãe dela fez. E muitos têm esse comportamento. Então elas começam a inflar o próprio ego, dizendo: eu estou sofrendo isso porque eu estou fazendo e acontecendo na igreja. Aí Jesus vai e fala: não, é por minha causa. Jesus vai e fala: não é por causa de você. Nós não somos perseguidos apenas por tentar ser bons ou por praticar bons valores. Porque isso tem muita gente no mundo que talvez às vezes são até melhores do que nós em praticar bons valores. Às vezes são até melhores do que nós em praticar caridade, em fazer o bem. Jesus está dizendo que não é por causa disso que a gente é perseguido somente, não. É por causa do nome dele. É por minha causa, Jesus está dizendo. Nós somos perseguidos por estar ligados a ele. Nós somos perseguidos por causa do nome dele. Nós somos perseguidos não é por causa da religião, não é por causa da igreja, não é por causa das regras, não é por causa da roupa comprida, não. É por causa dele. Tudo está ligado a ele. Você é perseguido porque você está ligado nele. Porque quando você decidiu ser um cidadão do céu, você está dizendo: é por ele, é para ele, tudo é dele, a honra é dele, a glória é dele, a minha vida é dele, eu vivo para ele, eu sou dele, eu pertenço a ele, tudo pertence a ele. É ele, é o nome dele. Então é o nome dele que tem que ser reconhecido até em meio à perseguição. É por causa dele. É Jesus. É Jesus. É porque você escolheu ser dele. É porque você escolheu pertencer a ele. E isso incomoda. Ser de Cristo incomoda. Pertencer a Cristo incomoda. Mas a boa notícia, meu querido, é que o mundo, muitas vezes, ela até mesmo a tua família, ela pode te rejeitar. Pode rejeitar quem vive pelo reino. Mas tem uma coisa: o céu reconhece quem persevera na justiça do reino, em meio a qualquer situação ou perseguição,
pode o mundo inteiro te desprezar, pode a tua família te rejeitar, mas saiba de uma coisa: no reino dos céus você é conhecido, reconhecido, recebido e aprovado. Bem-aventurado é você por causa do reino, bem-aventurado é você quando suporta toda a perseguição por causa do nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa palavra, medite nela, estude mais sobre ela. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.